paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a professora Amélia Lemos. Eu vou fazer os comentários referentes às leituras diárias da lição de número 10, que será ministrada presencialmente no dia 7 de setembro de 2025, intitulada A Expansão da Igreja. Hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, faremos a leitura de Atos, capítulo 8, versículo 12, que diz respeito ao trabalho da igreja que estava proclamando as boas novas do reino de Deus. O texto nos diz o seguinte: mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Meus irmãos, nós vimos nas lições anteriores que Filipe era um dos diáconos eleitos pela igreja para servir as mesas, não é? Atender as irmãs viúvas, não é? E aqueles irmãos que estivessem necessitados, para que os apóstolos pudessem se dedicar ao ensino e à oração. Mas Filipe, tal como Estevão, eram diáconos diferenciados. Filipe era também um evangelista. Filipe, como o nome vai mostrar aqui, era um judeu da diáspora, né? Daqueles irmãos que eram oriundos da diáspora, um judeu grego, que tinha um extenso conhecimento bíblico, cheio do Espírito Santo, e ele pregava a palavra, e Filipe, conforme nós vimos aqui, a partir do momento que Saulo começou a perseguir a igreja, os irmãos começaram a se espalhar pelas terras da Judéia e da Samaria. Filipe foi para a cidade de Samaria. E como era natural nesses homens cheios do Espírito Santo, Filipe pregou o evangelho, né? Lá na cidade de Samaria. E conforme vamos vendo no texto, Filipe tinha o dom, né? De pregar. O dom de pregar, não existe esse dom, mas ele era cheio do Espírito Santo e ele pregava de um modo que as pessoas paravam para ouvi-lo, e conforme ele pregava, o Espírito Santo confirmava a sua pregação por meio dos sinais. E ali os espíritos imundos saíam, os paralíticos e coxos eram curados, e a cidade se alegrava. E Filipe fez muita diferença ali em Samaria. Jesus já havia pregado ali. A mulher samaritana já havia pregado ali. Muitos homens já tinham ouvido falar das boas novas de salvação. Mas quando Filipe chegou, as boas novas de salvação vieram também já com muito mais força. Então, quando o texto vai dizer, mas como crescem em Filipe, na verdade eles creram no evangelho que Filipe pregava,
não é? Que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, porque aqueles homens já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, alguns já tinham visto Jesus Cristo. Então, quando Filipe veio falar de Jesus Cristo, era como se o semeador já tivesse revolvido aquela terra, e quando Filipe chegou, a terra já estava mais ou menos mexida, e quando ele jogou a semente brotou. E ali homens e mulheres se batizavam, porque eles já estavam eles já tinham sido mais ou menos preparados por Jesus para ouvir o evangelho, para receber o evangelho. E o reino de Deus chegou ali, né? O reino de Deus chegou ali, como diz a mensagem do João Batista: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o reino de Deus chegando no local. Quando os homens entregam a vida a Cristo e creem no evangelho.